Perdoar alguém que machucou a gente, com certeza é uma das coisas mais difíceis da vida, né? Mas e se a forma como a gente encara o perdão estiver, na verdade, toda errada? E se não for sobre um sentimento, mas sim sobre uma decisão? É essa ideia poderosa que a gente vai analisar hoje. Sabe, guardar rancor é como carregar um peso enorme que nem é nosso. É um peso que cansa, que machuca, que não deixa a gente seguir em frente. Mas qual é o custo real disso no dia a dia? Como todo mundo já passou por alguma mágoa, essa é uma pergunta que mexe com a experiência de qualquer um. Para a gente entender o poder do perdão, primeiro a gente precisa encarar uma verdade meio desconfortável. A vida é injusta. Sofrer uma ofensa, seja ela grande ou pequena, não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E quando a injustiça acontece, a mágoa é a reação mais humana que existe. É o primeiro estágio. E logo em seguida o desejo de vingança pode parecer até, prazeroso, como se fosse um jeito de retomar o controle. É exatamente essa sequência que prepara o terreno para um ciclo bem perigoso. E as consequências desse ciclo vão muito além do campo emocional. A falta de perdão afeta o nosso corpo, sabia? Gera estresse, ansiedade. Ela envenena a alma com uma raiva que parece que não passa nunca. E, se a gente olhar de uma forma mais ampla, essa mesma dinâmica alimenta os conflitos que a gente vê na sociedade, desde discussões online até crises gigantescas. Bom, se a mágoa é natural, a vingança parece o próximo passo lógico, não é mesmo? Ela promete um alívio, um certo senso de justiça. Só que essa promessa esconde uma armadilha. Um caminho que parece doce no começo, mas que leva para um final bem amargo. Olha só o exemplo de Absalão na Bíblia. Depois que a irmã dele, Tamar, foi violentada, ele alimentou o ódio em silêncio por 2 longos anos. Esse ódio consumiu ele de tal forma que ele acabou assassinando o próprio irmão. A mágoa não resolvida o transformou de vítima em agressor. Foi uma mudança tão profunda que o levou a tentar roubar o trono do próprio pai. E aqui está a grande lição dessa história trágica. A amargura transforma vítimas em algozes. O ressentimento não só mantém a gente ferido, ele nos reescreve, nos transforma numa versão de nós mesmos que às vezes a gente nem reconhece mais. Então, se a vingança é uma armadilha que nos transforma, o que acontece quando a gente não se vinga, mas também não perdoa? A gente fica parado, a gente fica preso. O ressentimento vira uma prisão que nós mesmos construímos e da qual, ironicamente, só nós temos a chave. E não é uma prisão com grades de ferro, não. As grades são feitas de pensamentos e emoções tóxicas. O ressentimento vai corroendo a alma por dentro, mantendo a ferida original sempre aberta, sempre doendo. É um estado que nos define pela dor que sofremos e não pela liberdade que a gente poderia alcançar. Mas olha, se existe uma prisão, também tem que existir uma chave, uma saída. A solução que vamos explorar agora é radical, porque ela vira de cabeça para baixo o que a gente costuma pensar sobre o perdão. A proposta é que perdoar não é sentir, é decidir. A ideia principal é enxergar o perdão como se fosse o cancelamento de uma dívida. Pensa assim, alguém nos deve algo, um pedido de desculpas, uma reparação, justiça. Perdoar é o ato consciente de olhar para essa dívida e dizer: quer saber, está quitado, você não me deve mais nada. Isso não significa esquecer o que aconteceu, de jeito nenhum, mas sim liberar o devedor daquela obrigação de pagar. Muitas vezes, a gente fica esperando sentir vontade de perdoar, né? Esperando a raiva diminuir. Mas isso é tratar o perdão como um sentimento, algo passivo, que a gente não controla. A proposta aqui é o exato oposto. É ver o perdão como uma decisão, uma escolha ativa, um ato de vontade. É como pegar a chave daquela prisão e girar na fechadura, mesmo que o coração ainda esteja reclamando. Certo, então se perdoar é uma decisão, uma ação, como é que isso funciona na prática? Como se cancela a dívida de verdade, no mundo real? A boa notícia é que não é algo vago, não. Existe um processo, um caminho a ser seguido. Esse processo se divide em 5 passos bem claros. Primeiro, reconhecer a mágoa, olhar para ela de frente, sem fingir que não dói. Segundo, decidir conscientemente cancelar a dívida. Terceiro, um passo que desafia a nossa lógica, orar ou desejar o bem para quem nos ofendeu. Quarto, recusar ativamente os pensamentos de vingança toda vez que eles voltarem. E por fim, confiar e entregar a justiça final a um poder superior, tirando esse peso das nossas costas. No fim das contas, a escolha se resume a isso. A vingança promete um poder que, na verdade, nos aprisiona no passado. O perdão, por outro lado, que pode parecer um ato de fraqueza,
É o único que realmente nos liberta para seguir em frente. É a escolha entre uma doce prisão e uma liberdade que exige muita coragem. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se perdoar é uma escolha, quem é que essa escolha realmente liberta? Talvez o maior beneficiário do perdão não seja quem o recebe, mas sim e principalmente quem o concede.